Bom, galera que nos acompanha mais 5 minutos, 2016 chegou e como prometemos, nós voltamos. Voltaremos outra vez. Aqui estamos, conforme prometido. E o primeiro tema do primeiro programa de 2016 é justamente o primeiro campeonato do ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, a maior vitrine de revelações do nosso futebol se deu início no ano de 1969 e foi uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo em criar esse torneio de juniores para estimular a molecada e também fazer parte da comemoração do aniversário da cidade, que é dia 25 de janeiro. Era o intuito de promover um evento, de fazer com que os moleques ficassem estimulados a jogar, fazer desse torneio uma iniciativa legal. Tanto tempo depois, praticamente apenas a data da final, dia 25 de janeiro, é a única tradição que se manteve de tantas mudanças que teve. Porém, essa data dia 25 de janeiro, ela não foi sempre dia 25 de janeiro a final. Tiveram outras datas, as finais, mas é uma tradição que vem desde do começo do seu início até agora. Teve uma mudança ou outra no trajeto, mas essa é uma das únicas tradições que se manteve. Porque a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela teve um grande ápice nos anos 70, nos anos 80, até começo, fim dos anos 90, e depois ela foi se modificando, foi entrando muitos times, inclusive times estrangeiros. E o que era para ser apenas um torneio pequeno, um torneio feito pela Prefeitura de São Paulo, só para promover o jogo entre a molecada, para estimular isso, ela acabou se tornando o principal torneio do futebol da categoria de base do Brasil inteiro, né? O início era para ter times de São Paulo, teve 4 times, depois tentaram aumentar os times de São Paulo, apenas de São Paulo, mas ela tomou proporções muito grandes e ela se tornou o principal torneio de juniores do Brasil inteiro. Entraram times de todos os estados e virou realmente uma vitrine, um grande celeiro de verdadeiros craques e gênios da bola. Antes de citar esses craques que a Copa São Paulo revelou, eu vou falar algumas curiosidades que teve no decorrer dessa história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começamos pelo ano de 1994, que a Federação Paulista, a digníssima Federação Paulista, resolveu inventar a Supercopa São Paulo de Futebol Júnior, que no caso reunia os campeões e vice de cada ano até 93, né? E a primeira edição dessa Supercopa foi o Atlético Mineiro campeão. E em 1995 a Federação Paulista manteve essa Supercopa, que o Atlético foi campeão em 94, a Federação Paulista manteve em 95, e na final teve Palmeiras e São Paulo, que todo mundo conhece, aquela final, aquela briga generalizada, aquela batalha campal que todo mundo conhece, teve até morte do torcedor de São Paulo. E o Palmeiras foi campeão, aliás, foi a única vez que o Palmeiras foi campeão de alguma coisa relacionada à Copa São Paulo, né? Foi campeão da Supercopa São Paulo em 95, porque tinha sido vice em 70. Mas depois disso não teve mais a Supercopa. Foi um desastre mesmo. Saiu em todos os jornais, não só do Brasil, mas do mundo. A briga das torcidas de São Paulo e Palmeiras foi uma coisa absurda mesmo. Saiu em todos os noticiários e a Supercopa São Paulo de Futebol Júnior foi extinta. Outra curiosidade importante foi que em 1987 não teve Copa São Paulo de Futebol Júnior porque não foi do agrado do até então prefeito de São Paulo, o Jânio Quadros. Então ele não teve interesse nenhum de promover o evento, de fazer o campeonato da Copa São Paulo, e em 87 não teve por conta disso, por conta da prefeitura que não quis bancar o campeonato de futebol júnior, né? Então em 87 não teve a Copa São Paulo. No ano de 72 teve 2 fatos curiosos. A primeira foi que a final entre Ponte Preta e Fluminense, com o Fluminense campeão, ela foi realizada pela primeira vez no Morumbi. Todo mundo sabe que tradicionalmente a final é realizada no Pacaembu. Em 77 foi pela primeira vez no Morumbi. Tanto que depois teve outros estádios, Canindé, Morumbi de novo. Mas até então era só Pacaembu e depois voltou a ser só Pacaembu. E o outro fato curioso é que essa final foi uma preliminar do amistoso que a seleção brasileira ia fazer, e fez no caso, né? Contra a seleção da Bulgária. O Brasil ganhou de 1-0, mas antes teve a final da Copa São Paulo e o Fluminense foi campeão. Outro dado importante, outra curiosidade importante é que apenas em 4 edições a final da Copa São Paulo não teve times paulistas. Em 71, o clássico carioca Botafogo e Fluminense foi disputado e o Fluminense foi campeão. Não teve final paulista, não teve time paulista na final. Em 80 também se repetiu.
só que com o Internacional de Porto Alegre e o Atlético Mineiro. O Inter foi campeão. Em 96 teve o Clássico Mineiro entre América Mineiro e o Cruzeiro, e o Coelho foi campeão. A única vez que o Coelho foi campeão foi em 96, ganhando do Cruzeiro, e não teve time paulista. E a última vez foi recentemente, agora em 2011, onde Flamengo e Bahia fizeram a final, e o Flamengo foi campeão pela segunda vez. Aliás, o Bahia foi o primeiro representante do Nordeste a chegar numa final de Copa São Paulo, até 2011, e aliás foi o único também. Até 2011 nenhum time do Nordeste tinha chegado até a final, o Bahia chegou, perdeu pro Flamengo, e o Bahia foi o único, o primeiro e único até agora. Outro fato importante é que times grandes, times tradicionais, times gigantes do futebol brasileiro nunca ganharam a Copa São Paulo, nunca foram campeões, que é o caso do Palmeiras, do Grêmio, do Botafogo, do Coritiba, do Atlético Paranaense, do próprio Bahia e do Sport Recife. Acabei de mencionar que o Bahia foi o primeiro time do Nordeste, então o Sport nem na final chegou, mas esses times que estão no clã assim, de times grandes do futebol brasileiro nunca ganharam o título, nunca conquistaram o título. A pressão é muito grande, inclusive para Palmeiras e Grêmio, que são dois monstros do futebol brasileiro, e nunca ganharam. E o pessoal que acha que os times estrangeiros estão começando a chegar agora, o Al Hilal da Arábia Saudita em 2010, com Kashiwa Reysol em 2014 e agora com Pérolas Negras do Haiti em 2016, muito pelo contrário. O primeiro time estrangeiro foi em 1980, foi um time do México, Providência do México. Em 80 já teve o primeiro time estrangeiro. De lá pra cá tiveram alguns convidados, que foi o Vélez em 81 e 82, o Bayern de Munique também jogou em 85, Universidad Guadalajara, ou Leones Negros do México, jogou em 88. Os dois monstros da América do Sul, da América Latina, do mundo, Boca Juniors e Peñarol, jogaram em 93 também. Cerro Porteño do Paraguai e Nagoya Grampus do Japão em 94. A seleção sub-20 do Japão jogou em 95. A seleção sub-20 jogou a Copa São Paulo em 95. Também do Japão, o Verde Tóquio em 96 disputou. E em 97 o Cerro Porteño de novo, o Cerro Porteño do Paraguai de novo disputou a Copa São Paulo. Além também da seleção sub-20, da seleção chinesa sub-20, jogou em 97. Portanto, duas seleções do Japão e da China sub-20 já jogaram a Copa São Paulo. E o Al Hilal em 2010, o Kashiwa Reysol em 2014 e agora em 2016 o Pérolas Negras do Haiti. A Copa São Paulo tinha no intuito de formar grandes astros, formar atletas, formar jogadores de futebol, e formou mesmo, desde que surgiu no final dos anos 60, 69 não dá pra contar, mas de 70 até algum tempo atrás, formou realmente verdadeiros monstros do futebol brasileiro. O campeonato era bem disputado, era bom, era gostoso de assistir, era um campeonato de futebol de juniores mesmo, e ela tinha esse glamour, esse charme, além da competitividade muito forte, tinham muitos jogadores bons em muitos times. Eram muitos times bons mesmo, eram a base do time titular no ano seguinte ou até mesmo no próprio ano que subia. A Copa São Paulo foi uma vitrine, foi um celeiro gigantesco mesmo de verdadeiros jogadores emblemáticos, notáveis do futebol brasileiro e futebol mundial. Mas, para não dizer que não falei das flores, há algum tempo, além de ter se perdido no formato, mas isso é por conta da Federação Paulista, que o lema dela a última coisa é valorizar o futebol, valorizar o jogador, valorizar o atleta, o garoto da base. A última coisa que a federação quer é valorizar o futebol e sim ganhar dinheiro, promover o evento, trazer patrocínio, patrocinadores. A última coisa que a Federação Paulista quer é futebol. Ela quer fazer dos torneios que ela organiza, como o Campeonato Paulista, que é uma bosta, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que era a maior vitrine do futebol, não só paulista, mas nacional, como foi nos últimos 30 anos, se perdeu completamente o formato. Até edições anteriores tinham 88 times, 90, e agora tem 112 times. Colocar 112 times, o ano que vem vai ter 1.500 times, eu tenho certeza disso, porque é vantajoso. Além disso, os empresários que estão tomando conta do futebol, não só o futebol profissional, mas principalmente a categoria de base, eles não estão formando mais seres humanos, jogadores de futebol, eles estão formando produtos. O maior mercado do futebol hoje, desses empresários que tomaram conta, é a Copa São Paulo. E ali você pouco vê jogador mesmo que desponta em algum time, que era a coisa mais normal do mundo, que era a coisa mais tradicional do mundo. Um jogador que era considerado mediano para a época, ele se tornava um grande símbolo para o time, ele se tornava jogador titular do time. Outros despontavam como grandes astros do futebol mundial. Mas o intuito da Copa São Paulo
era formar um jogador de futebol, e hoje não, hoje é um produto, hoje estão tratando o jogador como um produto, e a Copa São Paulo é o mercado desses empresários, além da Federação Paulista, que faz do campeonato algo vendável. Eles vendem o campeonato de juniores para conseguir o seu dinheiro, para promover o evento e tal. E o futebol se perde nesse meio. Prova disso é essa edição de 2016, que tem 112 times. Inclusive, não foi bem elaborado, porque você vê que as quartas de finais terão 7 times classificados e o 8º tem que ser um time eliminado. Então, o melhor eliminado, ele vai compor as quartas de final. Porque o campeonato ele foi pessimamente elaborado com 112 times. Não tem a formação certa de fases de classificação para chegar até as quartas de final e ter 8 times. E além disso, os times campeões, no caso das últimas edições, eles não estão fazendo jogadores, não estão formando jogadores. Pouquíssimos, raríssimos integram um time profissional e ficam e permanecem. São casos raros, tem um ou outro e tal, mas não é um consenso, não é um elenco como era antigamente. E esses jogadores que sobem, que são campeões do torneio da Copa São Paulo de Futebol Júnior e sobem para o profissional, eles acabam sendo emprestado e acaba vínculo e acaba até encerrando a carreira precocemente, porque não foi lapidado, não foi certamente formado na base de forma correta, porque fizeram dele um produto. Inclusive, tem times da Copa São Paulo que o elenco não se conhece, tanto que o time de empresário, ele monta o time no final de dezembro, no começo de dezembro, e os moleques se conhecem faltando 3 dias para começar o torneio. Ou seja, eles foram colocados no time para depois o empresário vender para outros países ou outras ligas de menor expressão. Para você ver como tá a Copa São Paulo. Tem times que jogadores não se conhecem, tem times que são times de aluguel, inclusive. Times de aluguel de empresários, que eles pegam o elenco dos jogadores e colocam e os caras se conhecem dentro de campo. Para você ver que perdeu sentido. Alguns times não tem sentido nenhum de estar lá. Mas tem jogadores que ainda sonham alto, sonham em ser jogador de futebol, é o sonho de infância, de ter um lugar melhor na vida, fazer da sua vida um sonho que ela sempre acreditou e ajudar a família. O caso do Wendel Lira aí, que ganhou o prêmio Puskás de gol mais bonito do mundo. E para terminar, a gente vai citar os astros, os lendários, os monstros que foram formados na Copa São Paulo, além de bons jogadores também que não posso colocar na categoria de monstro. Na categoria de monstro tá Falcão, Toninho Cerezo. Tivemos também o Edinho Nazaré, que jogou a Copa do Mundo também com a seleção brasileira e foi revelado pelo Fluminense. O Corinthians revelou o Casagrande em 1980 e recentemente revelou o Jô. Você vê como tá o nível. Então, Casagrande, um grande ídolo do futebol, um grande ídolo do Corinthians, foi revelado na Copa São Paulo. Outro monstro também, outro jogador notável foi o Raí, que foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Júnior Baiano saíram do Flamengo, campeão de 1990. Para vocês verem como antigamente, até um tempo atrás, a Copa São Paulo era a base para o time titular alguns anos depois ou até mesmo no mesmo ano que tinha sido campeão. O Flamengo foi campeão em 90 com Djalminha, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, e foi a base do time também. E foram jogadores que jogaram em vários times e foram ídolos de outros times também. Era um verdadeiro esquadrão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alguns times revelavam monstruosamente, tinha uma base monstruosa. Não posso esquecer jamais do Denner da Portuguesa, que seria um dos grandes do futebol. Foi revelado em 91. Para vocês verem, o Dida foi revelado em 93 pelo Vitória da Bahia. E no mesmo ano ele era o goleiro titular do time fantástico que o Vitória formou. E foi até a final do Campeonato Brasileiro de 93, perdendo para o Palmeiras na final. Mas foi, acho que, o melhor time do Vitória de todos os tempos. Aquele time com Dida, Alex Alves, Paulo Isidoro, Roberto Cavalo. Era um time muito bom do Vitória. O Kaká também, em 2001, foi revelado pelo São Paulo. Além do Kaká, em 2001, o Rogério Ceni chegou a jogar em 93 a Copa São Paulo pelo São Paulo. Dizem que ele foi formado na base do Sinop, realmente foi, mas em 93 ele disputou a Copa São Paulo pelo São Paulo. O Luizão também chegou a jogar pelo Guarani em 94 a Copa São Paulo. O Luizão, que foi campeão, pentacampeão com a seleção em 2002, jogou no Palmeiras, em todos os times. Em 99 o Corinthians tinha um timaço também, jogou a final contra o Vasco 1-0, revelou jogadores que foram campeões, brasileiro em 99, mundial em 2000. E dentre eles o Edu Gaspar, que jogou no Corinthians, Arsenal, Villarreal, da Espanha. O Edu estava nesse elenco da Copa São Paulo, inclusive ele já tinha sido integrado ao elenco titular. E o Corinthians era um baita time em 99, não só o profissional que foi campeão brasileiro, mas a Copa São Paulo também. O Cafu em 88, no final dos anos 80 ali, pelo São Paulo, o Tele subiu ele pro profissional e ensinou o Cafu a cruzar, mas no final dos anos 80 ele disputou a Copa São Paulo pelo São Paulo. O Palmeiras ele não tem muito costume de revelar
jogadores lendários, né? Mas o último, assim, que o Brasil conheceu foi o Wagner Love e agora recentemente o Gabriel Jesus. Mas o Palmeiras não tem uma boa escola de jogadores. Porém, a academia de goleiro do Palmeiras é fantástica. E o último excelente goleiro revelado pelo Palmeiras foi o Diego Cavalieri, que hoje é do Fluminense. Diego Tardelli pelo São Paulo recentemente. O Neymar e o Ganso também disputaram a Copa São Paulo pelo Santos. E também tem o Fred, que disputou pelo América Mineiro, fazendo aquele gol do meio de campo. Foi o gol mais rápido da história do futebol, se eu não me engano, enfim. E tem outros que a gente não citou também, que se for citar todos, a gente vai fazer um programa especial de 4 horas, né? Se o pessoal já não assiste quando tem 8 minutos, imagina 4 horas. Mas é pra vocês verem o quanto de jogadores notáveis a Copa São Paulo revelou e revelava durante todas as edições. Agora, com menos frequência, revela jogadores eles disputam os campeonatos pelos times principais, muitos naquelas de jogador promessa, vai render ou não vai, acaba não rendendo, outros acabam ficando. Mas o número diminuiu bastante do que era, por exemplo, até o começo dos anos 2000 e tal. A Copa São Paulo ainda é o torneio mais importante da categoria amadora, da categoria de juniores. Mas parece que estão fazendo com que, além do futebol se perder em cifras astronômicas, os empresários estão fazendo a cabeça desses moleques, que não tem nada na vida, fazer uma ilusão, fazendo com que esses moleques acreditam nessa ilusão, mesmo não tendo tanta qualidade, e acabam sendo produtos e vão jogar em Tailândia, vão jogar em Timor-Leste, vão jogar no leste europeu e não saem disso. E muitos passam dificuldade, inclusive, porque acreditaram no que os empresários falaram, no que esse pessoal que está tomando conta do futebol. O futebol não é deles, não é de empresário, o futebol é de quem ama o futebol. A Copa São Paulo ela se perdeu um pouco nesse trajeto, mas para quem acredita no futebol, ela ainda continua sendo um celeiro, né? E como gosto pessoal aqui, um time que me marcou muito, e uma das imagens que mais me marcou também, que foram sensacionais, foi o Flamengo de 90. E tem uma foto sensacional, que é do Flamengo com o Júnior Baiano, de Djalminha, na Javari, no campo do Juventus da Moca. E o Juventus foi pra final em 90, enquanto o Flamengo ganhou de 1-0. Então foi uma final notável, assim, uma final emblemática entre Flamengo e Juventus. Flamengo campeão, e tinha um time sensacional de Djalminha, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, o Nélio, o Marquinhos também. Era um time fantástico e ganhou do Juventus. Não foi na Javari, mas a fase de grupo teve o Flamengo jogando na Javari. Tem essa foto, inclusive. E esse foi o primeiro vídeo do ano de 2016. Continuem com a gente que muita coisa virá.